Imagine um momento tão poderoso e transformador que muda para sempre a trajetória de um povo, de uma nação e de uma religião. Um evento que transcende o tempo e reverbera até os dias de hoje. Agora, pense em um conjunto de instruções, divinas, simples, mas profundas, capazes de moldar o caráter de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Essas instruções são os 10 mandamentos. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu sou o Portador e este é o nosso canal, o Cajado Divino. É um prazer imenso estar com vocês neste momento de reflexão profunda sobre um dos tópicos mais significativos da história bíblica. Como surgiram os 10 mandamentos? História e impacto. Eu sei que muitos de vocês já conhecem esses mandamentos, mas eu os convido a olhar para eles com novos olhos. A história que vamos contar hoje é muito mais do que uma simples lista de regras. Ela revela algo profundo sobre a relação entre Deus e a humanidade, algo que reverbera não apenas no passado, mas também no presente. E ao final deste vídeo, tem uma revelação surpreendente que pode mudar a forma como você vê a sua própria vida e a história bíblica. Eu profetizo sobre a sua vida e sobre a vida da sua família bênçãos sem medida. Que Deus os guarde, proteja e guie em todos os seus caminhos. Que este momento seja um marco de transformação em seu coração. Mas antes de começarmos, quero convidá-los a se inscrever no nosso canal, o Cajado Divino, a deixar o seu like e a compartilhar este vídeo com amigos e familiares, porque ao fazer isso, você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus e participando de uma missão grandiosa. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar na história dos 10 mandamentos, a base moral que Deus deixou para o seu povo. Vamos entender como surgiram, o que representam e como impactaram as gerações seguintes até os dias de hoje. Para compreender como surgiram os 10 mandamentos, é necessário entendermos o contexto histórico em que esse evento ocorreu. No livro de Êxodo, no Antigo Testamento, encontramos um povo que estava vivendo em escravidão no Egito, o povo de Israel. Por mais de 400 anos, os israelitas foram oprimidos, vivendo sob um regime de trabalho forçado, sem liberdade, sem uma identidade própria e, o pior, sem uma verdadeira relação com Deus. Mas Deus não os havia esquecido. Ele ouviu o clamor do seu povo e, através de Moisés, um homem escolhido para essa missão, Deus os libertou das garras do Egito. Esse foi um momento de grande transformação, mas também um momento de grande desafio. Como seria possível esse povo, que havia vivido tanto tempo na escravidão, se tornar uma nação livre e próspera? Como poderiam se conduzir sem a orientação divina em um mundo caótico e cheio de tentações? É nesse cenário que no Monte Sinai, Deus se revela ao seu povo de maneira sobrenatural. É ali, em um momento de grande glória, que ele entrega os 10 mandamentos a Moisés. Esses mandamentos não eram apenas regras, mas sim um pacto, uma aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Eles seriam a base moral, ética e espiritual para a vida dos israelitas e também para todos nós que hoje seguimos a sua palavra. Mas o que os tornava tão poderosos? O que havia de tão especial nesses 10 simples mandamentos? Eles eram diferentes de qualquer outra lei ou código de conduta que existia no mundo antigo. O segredo estava no fato de que esses mandamentos não vinham apenas de uma autoridade humana, mas diretamente de Deus, o Criador do céu e da terra. Cada mandamento, por mais simples que pareça, carrega consigo uma profundidade espiritual imensa. Eles tocam os aspectos mais fundamentais da nossa vida, nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo e nossa própria consciência moral.
Por exemplo, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Não se trata apenas de um simples pedido de lealdade, mas de um chamado à adoração exclusiva ao único Deus verdadeiro, que criou tudo o que existe. Não se trata de uma proibição imposta, mas de um convite para que vivamos em harmonia com a verdade divina, reconhecendo que é Ele e somente Ele quem deve reger nossas vidas. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24:5. Vai além de uma simples proibição de idolatria. Ele nos desafia a não reduzir Deus a algo que podemos controlar ou manipular, lembrando-nos de que Ele é infinito, eterno e indescritível, e que nossa relação com Ele deve ser em espírito e em verdade. Esses mandamentos, queridos irmãos, são mais do que simples leis. Eles são princípios eternos que continuam a ecoar nas nossas vidas. Eles nos ensinam a viver com sabedoria, justiça e, acima de tudo, amor. O impacto dos 10 mandamentos na história é imensurável. Eles moldaram as sociedades antigas e continuam a influenciar o mundo até hoje. Cada mandamento é uma pedra fundamental da moralidade, que transcende culturas e épocas. Mas será que ainda damos o devido valor a esses mandamentos nos dias de hoje? Será que estamos vivendo de acordo com os princípios que Deus estabeleceu para o seu povo? Ou estamos permitindo que a secularização e as pressões do mundo nos afastem dessa verdade eterna? Essas são questões que precisamos refletir, irmãos. Porque, ao final, o que Deus nos ensinou através dos 10 mandamentos é mais atual do que nunca. Eles não são regras para uma época passada, mas instruções para uma vida de fé, justiça e santidade. Se você tem meditado sobre esses mandamentos e como eles afetam sua vida, escreva nos comentários abaixo: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam ser tocadas por essa verdade divina. Quando pensamos nos 10 mandamentos, muitas vezes nossa mente os associa a um evento grandioso e celestial. E é exatamente isso que foi o momento da entrega das tábuas da lei no Monte Sinai. Um evento que transcendeu o natural e tocou a essência do divino. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 18, a Bíblia nos descreve um cenário impressionante. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte. Um som de trombeta muito forte fez todo o povo que estava no acampamento tremer. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus e ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava todo em chamas e a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito. Imagine, irmãos, aquele cenário. O som ensurdecedor da trombeta, o fogo e a fumaça, o monte tremendo. Era um espetáculo sobrenatural que mostrava a presença de Deus de uma forma que jamais se repetiria na história. O povo de Israel estava diante de algo incompreensível aos olhos humanos, algo que só poderia ser explicado pela intervenção direta de Deus. E é nesse momento, quando o povo já estava temeroso e reverente, que Moisés sobe ao monte para se encontrar com Deus. E naquele topo sagrado, Deus entrega a Moisés as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Como está descrito em Êxodo 34, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você quebrou. Essas tábuas de pedra, feitas por mãos divinas, representavam algo mais profundo do que simples instruções de conduta. Elas eram o símbolo da aliança entre Deus e o seu povo, uma aliança eterna que seria a base para a formação de uma nação santa.
O que Deus estava fazendo ali era mais do que dar uma série de leis. Ele estava criando um pacto, um relacionamento inquebrável com Israel. Naqueles momentos cruciais, o que estava em jogo era a identidade do povo de Israel. Eles estavam prestes a se tornar a nação de Deus na terra, e a maneira como viveriam seria determinada pelas leis que Deus lhes dava. O Senhor sabia que para que esse povo fosse um testemunho de sua glória diante das nações, ele precisaria seguir princípios que os separassem das demais culturas. Os 10 mandamentos, portanto, não eram apenas um código moral, mas a base para uma convivência justa e harmônica com Deus e com os outros. A aliança que Deus fez com os israelitas era um pacto de amor, em que ele se comprometia a ser o seu Deus, e eles se comprometiam a segui-lo de todo o coração. O problema, no entanto, era que o povo de Israel, como nós muitas vezes, lutava para viver conforme esse pacto. Ao longo da história, vemos o povo de Israel se desviando da palavra de Deus, adorando outros deuses e quebrando os mandamentos. E quando isso acontecia, as consequências eram sérias. No entanto, a fidelidade de Deus era imutável. Mesmo quando os israelitas falhavam, ele estava sempre pronto para restaurá-los, chamando-os de volta ao seu coração. Hoje, a história dos 10 mandamentos nos desafia a refletir sobre nossa própria fidelidade a Deus. Estamos vivendo de acordo com os princípios que Ele nos deu? Estamos respeitando a Sua palavra e a Sua vontade? Ou, como o povo de Israel, temos nos afastado da Sua orientação? Quando os 10 mandamentos foram dados a Moisés, eles não só definiram a relação do povo de Israel com Deus, mas também tiveram um impacto profundo nas sociedades antigas. Em um tempo onde os códigos de leis eram muitas vezes brutais e imorais, os mandamentos de Deus trouxeram um novo padrão de justiça, misericórdia e dignidade humana. Por exemplo, o mandamento "não matarás", Êxodo 20:13, foi revolucionário para a época. Em muitas culturas antigas, a vida humana era considerada descartável, especialmente a vida dos mais vulneráveis. No entanto, Deus, com esse mandamento, estava estabelecendo o valor intrínseco da vida humana, criada à sua imagem e semelhança. O mandamento "não furtarás", Êxodo 20:15, também trouxe um princípio de respeito pela propriedade alheia, algo fundamental para a construção de uma sociedade justa. A moralidade expressa nesses mandamentos não era apenas religiosa, mas também social, estabelecendo um código que promovia a paz e a ordem dentro da comunidade. Além disso, os mandamentos que falam sobre o respeito aos pais e a santificação do sábado tinham implicações significativas para a estrutura familiar e a vida comunitária. Eles não apenas garantiam um equilíbrio nas relações, mas também protegiam a saúde espiritual e emocional dos indivíduos. O impacto dos 10 mandamentos, portanto, não se limitou ao povo de Israel. Eles começaram a influenciar o pensamento e a moralidade das culturas ao redor. Na verdade, muitos dos princípios encontrados nos 10 mandamentos foram posteriormente incorporados em sistemas jurídicos ao longo da história, desde a Roma antiga até as legislações modernas. Embora o contexto histórico da entrega dos 10 mandamentos tenha sido específico para o povo de Israel, o impacto dessa revelação divina não se limitou ao seu tempo. Ao longo dos séculos, os mandamentos de Deus passaram a ser um guia para todos aqueles que buscam viver de acordo com a vontade divina. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, fala sobre a lei de Deus como algo que está gravado no coração humano. Em Romanos, capítulo 2, versículo 15, ele escreve: "Eles mostram que as exigências da lei estão escritas no coração deles, testemunhando sua consciência e seus pensamentos acusando ou defendendo-os." Irmãos,
Os 10 mandamentos continuam sendo uma bússola moral, um norte para a nossa vida espiritual. Eles nos lembram da santidade de Deus e do compromisso que Ele espera de nós. Eles nos mostram o caminho da verdadeira liberdade, aquela que vem de viver em obediência à palavra de Deus. Que cada um de nós, hoje, possa renovar seu compromisso com esses mandamentos e viver de maneira digna diante de Deus. Que possamos refletir sobre a importância de cada um desses princípios e como eles podem transformar a nossa vida e a sociedade ao nosso redor. E você, querido irmão, já meditou sobre a profundidade dos 10 mandamentos? Quais deles têm tocado mais o seu coração? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa verdade eterna. À medida que seguimos a linha do tempo da história cristã, vemos que os 10 mandamentos desempenham um papel crucial em nossa fé. Eles são mencionados e reverenciados em várias partes das Escrituras e, mais importante ainda, refletem o caráter de Deus, que nunca muda. Eles foram dados a Israel, mas o seu significado vai além dessa nação. Eles são princípios que nos conduzem até hoje, revelando não apenas o que Deus espera de nós, mas também a sua natureza santa. No Novo Testamento, Jesus reafirma a importância da lei de Deus, não para a anular, mas para cumpri-la de maneira ainda mais profunda. Quando ele é questionado sobre qual é o maior mandamento, ele responde com um resumo de toda a lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37, 40. Isso nos mostra que a essência dos 10 mandamentos, embora expressa de maneira mais direta no Antigo Testamento, é a mesma essência que Cristo enfatiza em seus ensinamentos. Jesus, ao cumprir a lei, não apenas a ratifica, mas nos ensina a viver de uma maneira que vai além das palavras escritas nas tábuas de pedra. Ele nos convida a viver esses mandamentos em nosso coração, em nossa alma e em nossa mente. Assim, os 10 mandamentos não são apenas um código de conduta para os israelitas ou uma lista de regras que devemos seguir para sermos justos. Eles são um reflexo da natureza de Deus e um caminho para que possamos viver como Ele deseja. Por meio de Cristo, somos convidados a viver esses mandamentos não como uma imposição, mas como uma expressão de amor a Deus e ao próximo. Não podemos subestimar a influência dos 10 mandamentos na formação da civilização ocidental. Ao longo da história, muitos dos sistemas legais e sociais que surgiram na Europa e nas Américas foram moldados, direta ou indiretamente, por esses princípios bíblicos. Até mesmo a Declaração de Direitos Humanos, que proclama a dignidade e os direitos inalienáveis de cada ser humano, pode ser vista como uma extensão de princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas, com raízes que remontam à sabedoria dos 10 mandamentos. Esses mandamentos trouxeram uma base moral sólida para a construção de sociedades justas e equitativas. Em um tempo em que as nações antigas eram marcadas por sistemas opressores, pelas injustiças e pela imoralidade, os princípios bíblicos estabeleceram o respeito à vida, à propriedade e à dignidade do ser humano. Poderíamos pensar, por exemplo, no impacto do mandamento "não matarás", Êxodo 20:13. A ideia de que a vida humana é sagrada e que ninguém tem o direito de tirar a vida de outro ser humano sem um devido processo legal foi um grande avanço em relação aos códigos de leis antigos que muitas vezes tratavam a vida humana com desprezo. Esse princípio continua a ser uma base para a ética da sociedade ocidental moderna, especialmente nas questões relacionadas ao direito à vida.
Além disso, o mandamento "não furtarás", Êxodo 20:15, foi uma pedra fundamental para o desenvolvimento das leis de propriedade e para o sistema de justiça que ainda usamos. O respeito à propriedade privada é um valor que permeia muitas culturas ocidentais até os dias de hoje, influenciando não apenas as leis civis, mas também os princípios éticos que governam o comportamento humano. Apesar do impacto transformador dos 10 mandamentos na história, a sociedade moderna enfrenta um grande desafio: viver de acordo com esses princípios em um mundo cada vez mais afastado da verdade bíblica. A secularização crescente, as ideologias humanistas e o relativismo moral têm tornado difícil para muitas pessoas enxergarem o valor eterno desses mandamentos. A cada dia, vemos as leis de Deus sendo desconsideradas e a moralidade sendo moldada por interesses egoístas e materialistas. O mandamento "honra teu pai e tua mãe", Êxodo 20:12, por exemplo, nos chama a um respeito profundo pela família e pela autoridade estabelecida por Deus. No entanto, em muitos lugares do mundo, vemos a desintegração da família e a desvalorização da figura paterna e materna, o que resulta em uma sociedade fragmentada, sem os alicerces sólidos da moralidade. O mandamento "não adulterarás", Êxodo 20:14, também se encontra em conflito com os padrões da cultura moderna. O aumento da infidelidade conjugal, os relacionamentos fora do casamento e a banalização da sexualidade são fenômenos que desafiam o compromisso fiel e exclusivo que Deus estabeleceu para o casamento. Como então podemos viver de acordo com os 10 mandamentos em tempos tão desafiadores? A resposta está em Cristo. Ele veio para cumprir a lei, e em seu exemplo encontramos a verdadeira maneira de viver os mandamentos. Ele nos ensina que não se trata apenas de obedecer a uma lista de regras, mas de viver uma vida transformada, onde o amor a Deus e ao próximo está no centro de tudo o que fazemos. A mensagem dos 10 mandamentos é atemporal, queridos irmãos. Embora o mundo ao nosso redor mude, a palavra de Deus permanece firme. Os mandamentos nos chamam a viver com santidade, a respeitar o próximo e a colocar Deus em primeiro lugar. E, ao fazermos isso, somos testemunhas vivas de sua justiça, graça e misericórdia. Neste momento, convido você, irmão, a refletir sobre os 10 mandamentos e sobre como eles se aplicam à sua vida hoje. Deus nos deu essas instruções não apenas para nos guiar, mas para nos proteger, para nos conduzir em um caminho de bênçãos e prosperidade. Que possamos renovar o nosso compromisso com os princípios divinos e viver de acordo com a sua vontade. E ao fazer isso, sejamos luz para o mundo, anunciando as boas novas de Cristo, que veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la perfeitamente. Se este vídeo tem tocado o seu coração, deixe nos comentários: eu escolho viver de acordo com os mandamentos de Deus. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com aqueles que precisam dessa mensagem de esperança e transformação. Ao concluirmos nossa jornada através da história e do impacto dos 10 mandamentos, somos confrontados com uma verdade que é ao mesmo tempo simples e profunda. Os princípios que Deus nos deu há milhares de anos continuam sendo um guia para a vida cristã hoje. Embora o contexto tenha mudado, a essência dos mandamentos permanece a mesma e seu impacto é duradouro. Os 10 mandamentos não são simplesmente regras antigas ou um conjunto de normas culturais para um povo específico. Eles são um reflexo direto da vontade divina e, como tal, continuam a exercer uma influência sobre todos aqueles que buscam viver de acordo com os princípios de Deus. Cada mandamento, cada palavra escrita nas tábuas de pedra contém um princípio eterno que atravessa as barreiras do tempo e da cultura. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
Essa afirmação de Cristo nos lembra que a obediência aos mandamentos de Deus não é uma questão de dever ou de obrigação, mas uma expressão de amor. Amar a Deus é mais do que um sentimento ou uma emoção. É demonstrar esse amor por meio da obediência à sua palavra. A obediência aos 10 mandamentos, portanto, não é apenas uma questão de seguir regras. Ela é um reflexo de nossa relação com Deus. Cada vez que escolhemos viver de acordo com esses princípios, estamos afirmando que Deus é o Senhor de nossas vidas, que sua vontade é soberana e que desejamos viver para agradá-lo em tudo o que fazemos. Embora os 10 mandamentos tenham um significado profundo e eterno, viver conforme esses princípios é um desafio constante, especialmente em uma sociedade que muitas vezes rejeita a moralidade e os valores cristãos. Vivemos em um mundo onde as pressões culturais, as tentações e os desafios da vida diária nos afastam frequentemente dos caminhos de Deus. Porém, como cristãos, temos o privilégio de contar com a ajuda do Espírito Santo. Ele é aquele que nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus, a resistir às tentações e a obedecer aos seus mandamentos. O apóstolo Paulo nos lembra disso em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. É através do poder do Espírito Santo que podemos viver de maneira fiel aos mandamentos, refletindo o caráter de Deus em nossas ações e decisões. Quando decidimos viver de acordo com a sua palavra, não estamos apenas cumprindo um código moral, mas estamos permitindo que ele trabalhe em nós, transformando-nos à semelhança de Cristo. Querido irmão, à medida que chegamos ao fim dessa reflexão sobre os 10 mandamentos, quero convidá-lo a fazer uma avaliação profunda sobre sua própria vida. Como você tem vivido os mandamentos de Deus? Está colocando ele em primeiro lugar em tudo o que faz? Tem honrado o próximo com respeito, amor e dignidade? Se algo tocou seu coração neste vídeo, eu o desafio a se comprometer novamente com a obediência à palavra de Deus. Lembre-se, obedecer aos mandamentos de Deus não é uma tarefa difícil quando fazemos isso por amor. Quando colocamos Deus no centro de nossas vidas, todos os outros aspectos começam a se alinhar com sua vontade. Deixe-me fazer uma última pergunta a você. Você está disposto a viver os 10 mandamentos todos os dias, com todo o seu coração? Se a sua resposta for sim, eu convido você a orar comigo agora e a buscar a força de Deus para viver de acordo com os seus princípios. Oremos juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelos teus mandamentos, pela tua palavra que nos guia e nos ensina a viver. Pedimos a tua ajuda para obedecer a cada um deles, para vivermos uma vida que te agrada e que reflita teu amor. Capacita-nos, Senhor, através do teu Espírito Santo, a seguir os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi tocado por essa mensagem, peço que se inscreva no canal O Cajado Divino, deixe seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir a verdade dos 10 mandamentos. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem o poder de transformar vidas. Não se esqueça de deixar seu comentário abaixo, e se você ainda não fez, aceite Jesus como seu Salvador e busque uma igreja perto de sua casa para congregar. Estamos todos em uma jornada de fé, e juntos podemos viver conforme os mandamentos de Deus e ser luz para o mundo. Deus abençoe poderosamente sua vida e sua família. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você.